Hoje eu não vou oferecer chimarrão, nem tererê, nem pedir pra vocês pegarem pipoca e nem nada do tipo, porque essa história ela é muito pesada. Quando eu tava fazendo o roteiro dela, eu tive que parar várias vezes pra pegar um ar de tão detalhada que ela é. Eu podia sentir o que os personagens estavam sentindo, toda a agonia, e tem partes que eu não vou contar aqui, porque ela é muito, muito pesada, mas eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser ler ela completa, beleza? Beleza, dado o aviso, bora pra história. O ano é de 1800, na periferia de Londres, véspera de Natal. Um menino de 7 anos chamado Isaac se sentia muito sozinho porque ele não tinha amigos e os pais eram bem ausentes. E ele passava a grande maioria das datas comemorativas sozinho. O menino passava as noites no seu quarto sujo, frio e empoeirado que ficava no sótão. A mãe dele ficava estudando uma boa parte do dia trancada num cômodo e o pai dele trabalhava no porto de Londres, que ficava bem longe da casa e ainda utilizava metade do salário para comprar bebidas alcoólicas. Muitas vezes ele chegava em casa completamente alterado e isso ocasionava violência física e psicológica, como abusos e espancamentos. Uma certa noite, os pais dele estavam brigando muito e quando os gritos começaram a diminuir, ele estava muito exausto, ele estava com medo embaixo do lençol sujo dele e ele acabou adormecendo. E nos sonhos era a maneira que ele fugia dessa realidade, ele se sentia feliz e ele sempre sonhava que ele tinha um amigo. E nessa noite em especial ele chamou a atenção de um anjo que acabou preparando algo muito especial para ele. Na manhã seguinte ele acordou bem cedo e ele se deparou com uma caixa toda feita à mão, bem colorida, com caras felizes de palhaço entalhados nas laterais. Ele achou muito estranho porque ele não estava acostumado a receber presentes, principalmente brinquedos, e a grande maioria dos seus brinquedos, que não eram muitos, ele pegava que estavam abandonados na rua ou na sarjeta. Então ele repara que na parte de cima da caixa, na tampa, tem para Isaac. Os olhos dele ficaram super arregalados, a respiração bem ofegante. Ele pega a caixa assim com as duas mãos e fica admirando ela por um tempo. Depois disso ele percebe que tá escrito Jack o Risonho na caixa. Ele acha bem estranho porque ele já tinha ouvido falar do Jack na caixa, mas Jack o Risonho era a primeira vez. Aí com muita cautela ele pega na manivela de metal e começa a girar. A tampa da caixa se abre e começa a tocar a música pop Goes the Weasel. Ele se anima muito, começa a cantar junto, mas o palhaço não sai. Ele fica bem desanimado, tira o pijama dele sujo, coloca os trapos que ele tá acostumado a colocar, que são umas roupas rasgadas, e começa a escutar uma coisa vindo da caixa. Quando ele se vira, ele vê que tá saindo uma fumaça colorida e confetes. Quando a fumaça vai embora, no lugar dela fica um palhaço magro, alto, todo colorido com as cores do arco-íris, o nariz em forma de cone, cabelo ruivo até o ombro e os ombros emplumados. Aí ele abre os braços e diz: "Vem um, vem todos, seja grande ou pequeno, venha para o melhor palhaço de todos. O primeiro e único, Jack o Risonho na caixa." O Isaac fica todo feliz, com um sorriso no rosto, todo iluminado, e ele fica super curioso para saber quem era aquela figura misteriosa toda colorida que apareceu ali. Ele pergunta quem era ele e o Jack responde: "Fico feliz que tenha perguntado. Sou Jack o Risonho, um amigo para a vida toda. Sou mágico, nunca me canso de tocar, sou um mago no acordeão. Me adapto de acordo com sua personalidade. Em outras palavras, o que tu gosta, eu gosto." E é aí que a gente começa a ver o perigo da coisa, né? O Isaac estava todo feliz e ele queria brincar de Spy, que era sua brincadeira favorita. Porém, ele tinha coisas para fazer na casa, tarefas domésticas, mas o Jack disse que estava tudo bem, que ele ia estar esperando o menino quando ele voltasse. Então, o Isaac, né, uma criança, ficou muito feliz, foi contar para a mãe. E a mãe dele não acreditou em nada, então ele resolveu mostrar. Quando eles chegam no quarto, bom, vocês já devem adivinhar, né? Não tinha nada, nem o Jack e nem a caixa, somente muita sujeira e um grande vazio. A mãe fica muito irritada, bate no rosto do menino e o menino fica de joelhos chorando como se o mundo dele estivesse desmoronando ali na frente dele. Ela ainda fala: "Como ousa mentir para mim, criança insolente? Você acha realmente que alguém seria amigo de um verme como você? Vai ficar de castigo a noite inteira no seu quarto e sem jantar." Quando a mulher fecha a porta, o Jack aparece pedindo desculpas e dizendo que os pais e mais ninguém poderia saber da existência deles, senão eles não poderiam mais brincar, porque não iam deixar eles brincarem juntos. E logo depois eles começam a brincar de Spy e o Isaac fazia alguns bonequinhos de estanho
E o Jack deu vida pra eles, fazendo eles marcharem pelo quarto, e a noite foi sensacional. Foi a melhor noite que o Isaac teve na vida. E até que certa hora da madrugada o Isaac tava com muita fome e o Jack tirou do bolso alguns doces muito coloridos e gostosos. No outro dia da manhã cedo, o Isaac foi fazer as tarefas e o Jack resolveu ir ajudar. Então, como ele terminou as tarefas mais cedo, ele teve permissão para ir brincar no jardim. E aí, meus amigos, que agora que a história começa a ficar sinistra de verdade. A dupla foi brincar de pirata no pátio, até que passou um gato e o Isaac começou a gritar: "Temos um espião, não deixe ele fugir." Aí o Jack, ele esticou os braços dele e pegou o gato com muita força que tentava se soltar. E o Isaac gritava: "Se você deixar ele fugir, eu vou fazer você andar na prancha." E o Jack começou a apertar o gato com muita mais força. O Jack começou a envolver o corpo do gato como se fossem duas sucuris e apertou tanto que tirou todo o ar do pulmão deles. Os olhos do gato saltaram para fora e do nada se escuta um clack. Sim, o Jack quebrou a coluna do gato. O Jack se assusta, solta o gato e um silêncio toma conta do ambiente. Até que ele é quebrado por uma risada maligna que vinha do Isaac. O Isaac começou a gargalhar muito, achando muito engraçado aquela situação. E o Jack também. Eles tentaram se livrar do corpo quebrado do gato atirando no vizinho, mas não adiantou porque a mãe do Isaac ficou sabendo. O Isaac contou que não foi ele, que foi o Jack, e com isso, a mãe do Isaac achou que o Isaac estava completamente maluco e mandou ele para o internato. O Jack, ele acabou voltando para a caixa, mas antes disso prometeu que ele ia esperar o tempo necessário para voltar a brincar com o garoto. Mesmo dentro da caixa, o Jack conseguia escutar absolutamente tudo o que acontecia, então ele escutava com muita frequência as brigas dos pais do Isaac. E 13 anos depois, uma noite, o pai do Isaac voltou completamente fora de si e espancou a mãe do Isaac até a morte. No dia seguinte, ele foi condenado à forca e o Isaac acabou voltando para casa. Ele já era adulto, ele estava muito diferente não só na aparência, mas também nos comportamentos. Quando ele escutou o Isaac subindo as escadas, o coração do Jack se encheu de esperança, achando que ele ia voltar a brincar com o velho amigo, que ele ia voltar a ser colorido e brilhante, mas não foi bem assim. O Isaac, ele trabalhava como estofador, então guardem bem essa informação. E um dia após o trabalho, ele volta com uma amiga, loira, dos olhos azuis, com um sorriso de derreter qualquer coração. Isso fez com que o Jack ficasse com muito ciúmes e muito ódio, porque na cabeça dele ele era o único que podia ser amigo do Isaac. E a partir de agora a história fica extremamente pesada, então eu vou cortar algumas partes. O Isaac e a menina começaram a conversar na cama até o momento que eles começaram a se beijar e o Isaac tentou algo a mais. Mas ele não conseguiu, ela empurrou ele e ele deu um soco na cara dela. Ela ficou ali paralisada com a boca e o nariz sangrando, enquanto o Jack, muito inocente, que nunca tinha visto esse tipo de violência, assistia tudo achando que era um jogo super divertido. E depois de muita violência e abuso, ela consegue morder a língua dele e ele acaba soltando ela pela dor e ela sai correndo. Só que ele consegue puxar ela pelo vestido, pega um castiçal que estava em cima da mesa e bate na cabeça dela, na parte de trás, com tudo, abrindo a cabeça dela como se fosse uma melancia. A menina caiu no chão, começou a convulsionar e o sangue espirrou por tudo e algumas gotículas caíram dentro da caixa do Jack, que observava tudo assim, achando um máximo. E vocês lembram da informação que ele falou lá no início pro Isaac, que tudo que o Isaac gostava ele ia gostar também? Pois é, era a primeira vez em 13 anos que ele sorria novamente, com um sorriso completamente frio, e ele começou a dar gargalhadas e pensando, mas que jogo fascinante, enquanto ele viu os cabelos dourados da menina ficarem vermelhos. Aí no dia seguinte, o Isaac começou os preparativos para se livrar do corpo. Mas não é do jeito que vocês estão pensando. É muito pior. Ele pegou, organizou, o lugar, acabou dando pro Jack um assento em primeira classe para ele assistir todos os shows que o Isaac vão fazer durante essa história. Pegou a maletinha dele de trabalho e começou. A primeira coisa que ele fez foi esfolar todo o corpo para retirar a pele e esticar ela e transformar em couro. Aí ele cerrou as pernas, os braços e a cabeça e encheu uma lata de lixo com alvejante para conseguir descolar a carne dos ossos.
Aí a gente já vê uma referência ao Jeffrey Dahmer, e daí ele transformou o corpo da menina em uma grotesca poltrona, o que temos aí uma referência de Ed Gein. O fêmur viraram as pernas traseiras, a tíbia as dianteiras. A base da cadeira era de madeira e o encosto, a coluna vertebral. E os ossos dos braços viraram apoios presos em algumas costelas. Os cabelos viraram estofado, o couro foi costurado no assento e ele ainda pegou a caveira da menina na cabeça e colocou na parte de cima. Esse episódio fez com que o Isaac parasse com o vício em álcool, mas se viciasse em algo muito pior. Com isso, ele resolveu fazer algumas melhorias ali no seu canto de tortura e uma máscara toda feita à mão de madeira que lembrava um pouco um troll. Ele tinha um nariz comprido até essa franzina e era algo que com certeza se usaria em Veneza. E meu querido viewer, se tu acha que a história já tá pesada, relaxa que ela vai ficar mais pesada ainda, isso que eu cortei as piores partes. Na noite seguinte, o Jack estava observando o Isaac subir com um saco que se movimentava nas costas. Era um menino de 5 anos que o Isaac pegou, amarrou na cama e ele pegou um alicate, colocou a cabeça do alicate aqui no dedo do menino, na ponta do dedo do menino, começou a apertar, enquanto o menino tentava pedir para ele parar sem sucesso através de uma mordaça, mas não para por aí. Num outro dedo, ele pegou e botou um prego e começou a puxar para trás para rasgar a pele, enquanto o menino se contorcia e gritava de dor e os seus dedos começavam a inchar e ficar cheios de sangue. Aí, para melhorar um pouco a situação, ou para piorar, ele pegou e puxou para frente, rasgando a unha. E galera, isso me deu uma agonia muito grande. E o Jack observava tudo com um grande sorriso no rosto. Aí o Isaac resolve pegar um martelo e quebrar os ossos do menino, que começou a convulsionar. E depois, não satisfeito, ele pega uma faca bem afiada e escreve no peito do menino: verme inútil. O menino estava quase inconsciente, então o Isaac começou a gritar. É isso que acontece com crianças podres que fazem caretas para os outros na rua. E começou a esculpir a pele do menino com uma faca. Os olhos do menino se encheram de lágrimas e isso deixou o Isaac com muito mais raiva, que falou que mesmo sem rosto, ele continuava muito feio e podre. Aí ele teve um ataque de raiva final, pegou um martelo e começou a esmagar o cérebro do menino até sair partes do cérebro junto com sangue por aí. A próxima vítima era uma senhora cega que levou alguns minutos para perceber que a cadeira que ela estava era feita de pele humana. Ela tentou fugir, mas caiu da escada e o Isaac acabou com o serviço usando uma furadeira bem nos olhos dela. Sim, ele furou os olhos dela aqui com a furadeira, atravessando o cérebro. A próxima vítima foi uma garotinha que o Isaac sequestrou e alimentava com cacos de vidro e fazia o estômago da menina de saco de pancadas. E enquanto isso, o Jack apodrecia dentro daquela caixa, assistindo absolutamente tudo até chegar uma noite de dezembro. Acontece que a estante onde a caixa do Jack estava, ela já estava muito velha, então ela acabou desmoronando porque os pregos afrouxaram. O Isaac foi ver o que era, né? Começou a retirar ali as bugigangas e achou a caixa. Então ele resolve girar a maçaneta e a música Pop Goes the Weasel começa a tocar. Só que dessa vez a música Pop Goes the Weasel começou a tocar de uma maneira bem sinistra e desafinada, mas nada aconteceu, então ele pegou e colocou a caixa no lixo. Só que a porta onde ficava o local do lixo acabou trancando e ele não conseguiu entrar de novo. E ao invés de uma fumaça colorida e confetes, veio uma fumaça muito sinistra e escura. E ele começou a escutar alguém chamando ele pelas costas. Isaac! Ele congelou, os pelos da nuca se arrepiaram e ele se virou devagarzinho até que ele encontrou um palhaço alto, magro, com os dentes afiados, um sorriso torto, cabelos despenteados e pretos, olhos brancos e vazios, braços compridos e tortos e os dedos compridos também arrastando no chão. Era tipo um pesadelo de Jack o Risonho. O Jack pergunta pro Isaac se ele tinha sentido a sua falta e o Isaac começa a questionar a sua própria sanidade mental. Então o Jack fala que estava há muito tempo esperando para brincar com seu melhor amigo por uma última vez.
Antes que o Isaac pudesse fazer qualquer coisa, o Jack, ele puxa o Isaac e leva ele pro quarto. Aí ele prende ele na cama com 4 pregos nos pulsos e nos pés. E o Isaac começa a gritar. Então o Jack fala, se não puder falar nada legal, não diga nada. Ele abre a boca do Isaac com a força, puxa a língua dele pra fora, pega uma faca afiada e começa a cortar a língua dele de maneira bem devagar. E, gente, e se vocês estão com raiva do Isaac, vocês acham que talvez fiquem com pena, não sei, eu não fiquei, mas ou tortura pesada, viu? O sangue começa a jorrar na boca dele, então o Jack pega um cano de metal e enfia dentro da boca do Isaac para que ele funcionasse como um tipo de orifício respiratório temporário. O Isaac estava com muita dor, então ele resolveu fechar os olhos para não ver mais nada, achando que ele ainda estava completamente sano. E o Jack não achou nada legal. Então ele pegou alguns anzóis e ele enfiou aqui na pálpebra, puxando na sobrancelha e prendendo na parede. Ele fez isso nos 2 olhos para que o Isaac pudesse assistir todo aquele divertimento, todo aquele jogo, né? Toda aquela brincadeira que eles iam ter juntos. Aí, com a mesma faca que ele cortou a língua, ele resolve remover os lábios e percebe que o Isaac não estava tendo uma limpeza adequada de seus dentes. Então ele pega um martelo e começa a quebrar os dentes do Isaac um por um. E aquele crack bem alto estava sendo emitido e o Isaac tentando murmurar alguma coisa, pedindo por piedade, mas ele não conseguia falar. Enquanto o Isaac estava ali, louco de dor, já chorando e tentando pedir por piedade, o Jack estava rindo, gargalhando como se fosse a coisa mais engraçada e legal do mundo, enquanto rasgava a camiseta do Isaac. Aí, com a mesma faca ainda, ele resolve cortar aqui a parte do peito, puxando até o estômago. Ele abre com os dedos essa parte do abdômen do Isaac e começa a puxar os órgãos para fora, como se fosse uma autópsia ao vivo, como se ele estivesse dando uma aula de autópsia para alguém. Não morto, mas que não estava morto. Primeiro, ele puxou o intestino como se fosse um mágico puxando panos da manga. Chegou bem pertinho, pressionou os lábios negros e frios e começou a assoprar e inflar o intestino do Isaac. Começou a torcer aquilo como se fosse um balão e transformou num poodle. E ele ainda disse, se preferir, eu também sei fazer girafas. Aí pro próximo truque, ele foi lá, enfiou a mão no rim e puxou eles pra fora, né? Colocou ele ali do lado da cabeça do Isaac e disse, olha, rins não são minha especialidade. E ele percebeu que o Isaac já estava começando a falecer. Ele abriu um baita de um sorriso e disse, está cansado, amigo? Então é hora do grande finale. Vamos animar as coisas. Ele tirou da manga uma agulha gigante, cheia de adrenalina, foi no globo ocular dele, cravou a agulha e começou a injetar o líquido enquanto mexia a agulha para cima e para baixo. E o Isaac estava sentindo aquela agulha ali na parte de trás do olho dele, enquanto ele voltava à vida por causa dessa injeção de adrenalina. E depois que ele puxa a agulha, ele acaba puxando também o olho para fora do Isaac, né, que ficou pendurado. E ele ficou todo feliz, dizendo que agora ele tinha a atenção completa do Isaac, que era toda dele e de mais ninguém. E agora nós vamos para o grande finale desse show, que ele pega e ele abre um buraco no estômago do Isaac, chega bem perto com o rosto, abre a boca e começa a soltar várias baratas. As baratas rapidamente andam pelo corpo do Isaac e algumas até tentam passar assim pelo lado da boca onde estava o cano. Elas começam a se espremer para sair de dentro do corpo. A poucos centímetros da morte, o Jack fala pro Isaac, não há necessidades de lágrimas. Eu sinto que nosso tempo juntos está acabando, mas ei, não se preocupa. Eu vou espalhar toda essa alegria para todas as crianças solitárias deste mundo. Então ele enfiou a mão no peito do Isaac, arrancando o coração que ainda estava batendo. E o Isaac começa a relembrar de toda a sua vida. Lembrando do pai, da mãe, do internato. E daquela doce e inocente criança, de toda a felicidade que ele sentiu quando pegou aquela caixa nas mãos e descobriu seu único e primeiro amigo. E só algumas semanas depois, a polícia descobriu o corpo do Isaac já cheio de larvas e em decomposição na véspera de Natal, e o seu rosto estava todo cortado, como se ele estivesse sorrindo. Dava para dizer que era quase que um sorriso forçado.
E essa é a origem do Jack, o risonho. Eu vou contar uma outra história também dele, que também é bem pesada, porque todas as histórias do Jack é pesada. Então, se tu gostou, deixa o like, já deixa um comentário aqui sobre o que vocês acharam da história, se vocês querem que eu traga alguma outra história do Jack, o risonho, porque vocês não sabem qual eu vou contar, mas talvez, né? Vocês têm alguma sugestão a mais. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal para não perder nada. E a dúvida que fica é, qual vai ser a próxima?